Imagine descobrir que uma das suas memórias mais claras nunca aconteceu. Talvez uma lembrança da infância. Talvez uma conversa que você tem certeza absoluta de que aconteceu. Talvez um momento importante da sua vida. Agora imagine descobrir que essa memória pode ter sido criada pelo seu próprio cérebro. Parece impossível, mas a ciência descobriu algo surpreendente sobre a mente humana. Nosso cérebro não funciona como uma câmera que grava o passado. Na verdade, ele funciona mais como um editor de histórias. Ele reconstrói memórias, ele preenche lacunas e às vezes ele cria lembranças que nunca aconteceram. E o mais impressionante é que podemos acreditar nessas memórias com absoluta certeza. Esse fenômeno se chama memória falsa e ele foi estudado por psicólogos durante décadas. Um dos experimentos mais famosos foi conduzido pela psicóloga Elizabeth Loftus. Ela queria responder a uma pergunta simples: até que ponto nossas memórias são confiáveis? Para descobrir isso, ela realizou um experimento que chocou a comunidade científica. No estudo, participantes recebiam relatos de acontecimentos da infância. Alguns desses acontecimentos eram reais. Eles haviam sido confirmados por familiares, mas um deles era completamente falso. Era uma história inventada. A história dizia que a pessoa havia se perdido em um shopping quando era criança. Inicialmente, os participantes diziam não lembrar desse evento. Mas depois de algumas entrevistas, algo curioso começou a acontecer. Algumas pessoas começaram a lembrar. Elas descreviam detalhes, falavam de emoções, relatavam o que sentiram. Mas havia um problema. Esse evento nunca aconteceu. Essas lembranças haviam sido criadas pelo cérebro. E o mais surpreendente é que os participantes acreditavam nelas completamente. Isso mostrou algo profundo sobre a mente humana. Memórias não são arquivos perfeitos do passado. Elas são reconstruções. Cada vez que lembramos de algo, nosso cérebro reinterpreta aquela experiência. Ele mistura fatos com emoções, mistura informações novas com lembranças antigas. E nesse processo, pequenas distorções podem surgir. Com o tempo, essas distorções podem se tornar memórias aparentemente reais. Esse fenômeno não acontece apenas em experimentos. Ele acontece na vida real. Testemunhas oculares em tribunais, por exemplo, muitas vezes acreditam sinceramente em suas lembranças. Mas pesquisas mostram que memórias podem ser alteradas por perguntas sugestivas, por conversas com outras pessoas, ou até por simples repetição. Nosso cérebro é extremamente poderoso, mas também é altamente influenciável, e existe uma razão evolutiva para isso. O objetivo do cérebro não é registrar o passado com precisão absoluta. O objetivo dele é ajudar você a sobreviver e tomar decisões. Para fazer isso, ele simplifica informações. Ele cria padrões. Ele interpreta acontecimentos. E nesse processo, a precisão perfeita nem sempre é prioridade. Isso explica por que duas pessoas podem lembrar do mesmo evento de formas completamente diferentes. Cada cérebro reconstrói a experiência de maneira única, com base em emoções, crenças e interpretações. Mas existe um detalhe ainda mais interessante. Algumas memórias falsas podem surgir sem nenhuma influência externa. O cérebro simplesmente preenche lacunas. Quando tentamos lembrar algo incompleto, ele cria uma versão plausível. E essa versão pode parecer totalmente real. É por isso que muitas pessoas têm lembranças da infância que nunca aconteceram exatamente daquela forma. A mente humana gosta de coerência. Ela gosta de histórias completas, então ela constrói narrativas. Mesmo que essas narrativas não sejam totalmente precisas, isso não significa que nossa memória seja inútil. Pelo contrário, ela é extremamente sofisticada, mas ela não é perfeita. E entender isso muda completamente a forma como vemos o passado. Começamos a perceber que nossas lembranças são mais flexíveis do que imaginávamos. E isso levanta uma pergunta intrigante. Quantas das nossas memórias são realmente precisas? E quantas delas são interpretações criadas pelo nosso próprio cérebro? Talvez nunca possamos saber com absoluta certeza, mas compreender como a mente funciona nos ajuda a enxergar algo importante. Nossa percepção da realidade não é apenas o que aconteceu. Ela também é o que o nosso cérebro construiu a partir dessas experiências. E isso mostra o quanto a mente humana é complexa. Ela não apenas registra o mundo, ela interpreta.
ela reorganiza. E às vezes ela cria histórias que parecem completamente reais. Mas existe um detalhe ainda mais intrigante sobre a forma como o cérebro constrói memórias. Nós costumamos imaginar nossas lembranças como se fossem arquivos guardados em algum lugar da mente, esperando para serem acessados sempre que precisamos. Como se existisse uma espécie de biblioteca perfeita dentro do cérebro. Mas a realidade é muito diferente disso. Cada vez que você lembra de algo, o cérebro não simplesmente abre um arquivo. Ele reconstrói aquela lembrança, ele recria aquele momento. E nesse processo de reconstrução, pequenas alterações podem acontecer. Detalhes podem ser adicionados, outros podem desaparecer, e, aos poucos, a memória original pode se transformar. Esse fenômeno é chamado pelos cientistas de reconsolidação da memória. Basicamente, toda vez que uma memória é acessada, ela se torna temporariamente maleável. Isso significa que ela pode ser modificada antes de ser armazenada novamente. Imagine como se cada lembrança fosse um texto sendo reescrito várias vezes ao longo da vida. A essência pode permanecer parecida, mas os detalhes podem mudar. Isso explica por que muitas pessoas lembram da infância de maneira diferente dos próprios irmãos, ou porque lembranças de acontecimentos antigos parecem mudar com o tempo. Não é necessariamente mentira. É simplesmente a forma como o cérebro funciona. Outro fator extremamente importante na formação de memórias é a emoção. Memórias carregadas de emoção tendem a parecer muito mais vívidas. Momentos de medo, alegria intensa ou tristeza profunda são registrados com mais força pelo cérebro. Isso acontece porque essas emoções ativam regiões do cérebro ligadas à sobrevivência. O cérebro interpreta esses momentos como algo importante, algo que precisa ser lembrado. Mas existe um detalhe curioso nisso. Mesmo quando a emoção é forte, isso não significa que a memória seja perfeitamente precisa. Na verdade, emoções intensas podem até distorcer lembranças. Em situações de estresse extremo, por exemplo, o cérebro prioriza certas informações e ignora outras. É por isso que testemunhas de acidentes ou eventos traumáticos muitas vezes lembram claramente de alguns detalhes, mas esquecem completamente outros. O cérebro está focado naquilo que parece mais importante naquele momento, e tudo o que não parece essencial pode desaparecer da lembrança. Outro fenômeno fascinante acontece quando conversamos com outras pessoas sobre nossas memórias. Quando alguém nos conta uma versão diferente de um acontecimento, isso pode influenciar nossa própria lembrança. Com o tempo, podemos incorporar partes da história de outra pessoa na nossa própria memória. E depois de algum tempo, pode se tornar quase impossível distinguir o que realmente lembramos e o que foi acrescentado posteriormente. Esse processo é chamado de contaminação da memória. Ele acontece com muito mais frequência do que imaginamos. Conversas familiares, histórias repetidas, fotos antigas, filmes. Tudo isso pode influenciar a forma como lembramos do passado. A memória humana não é apenas um registro de fatos. Ela é uma construção, uma narrativa que o cérebro organiza para dar sentido às experiências da vida. E isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Se nossas memórias podem mudar com o tempo, se elas podem ser influenciadas por emoções, conversas e interpretações, então nossa percepção do passado é muito mais dinâmica do que parece. Isso não significa que tudo seja falso, mas significa que nossas lembranças são mais flexíveis do que costumamos imaginar. E talvez isso não seja necessariamente algo ruim. Essa flexibilidade pode ajudar o cérebro a lidar com experiências difíceis. Pode ajudar a reinterpretar acontecimentos. Pode até ajudar na forma como aprendemos com o passado. A mente humana é extremamente adaptável. Ela não apenas armazena experiências. Ela reorganiza essas experiências constantemente. E quanto mais entendemos esses mecanismos, mais percebemos que o cérebro é uma das estruturas mais complexas que existem. Ele constrói a nossa percepção do mundo, constrói nossa identidade, constrói nossa história pessoal. Mas essa história não é um registro estático. Ela é um processo contínuo, uma narrativa que está sempre sendo atualizada. E talvez essa seja uma das descobertas mais fascinantes da psicologia moderna. A realidade que lembramos nem sempre é exatamente a realidade que aconteceu. Ela é a realidade que o nosso cérebro construiu a partir daquilo que vivemos. E entender isso muda completamente a forma como olhamos para nossas próprias memórias. Porque no fundo, lembrar não é apenas recordar o passado, é reinterpretar quem somos e como chegamos até aqui. Se você quer continuar explorando os mistérios da mente humana, inscreva-se no canal Cogniara. Porque aqui nós investigamos os fenômenos invisíveis que moldam decisões, emoções e comportamentos todos os dias,
mesmo quando não percebemos.